Oi, eu sou a Aruá Ortiz, mais conhecida como a Escrivã do Caos, ou a pessoa que escreveu Dorro e tá escrevendo Reor. E hoje eu tô aqui pra falar como que eu uso e organizo a minha vida com os meus cadernos. No vídeo de hoje eu vou falar única e exclusivamente sobre os cadernos que eu utilizo todos os dias. Se eu perdesse algum deles ou se eu ficasse sem algum deles, a minha vida estaria em puro caos, correndo risco de estar completamente desorganizada. E antes da gente começar a falar sobre os cadernos e como eu uso ele, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que me ajuda bastante. Como eu organizei eles em ordem, né, eles estavam tipo numa pirâmide, meu Deus, uma pirâmide bastante pesada. Eu vou começar pela ordem que tá aqui e a gente vai do menor para o maior. Então aqui nós temos o menorzinho, tá? Que é o Mini Binder, e ele é meu caderno de tweets físicos. O que seria isso? Ele é um caderno que tem a função de ser um caderno de anotação. Ele não é bonito, ele não é organizado, eu uso lápis, eu uso caneta, eu uso o que tiver na minha mão, e ele é feito para pensamentos aleatórios que ainda não estão esquematizados, que não fazem sentido, ou um número que alguém falou, você tem que fazer tal coisa, ou uma senha que eu tenho que anotar rapidamente. Coisas muito aleatórias, sabe quando você tá no telefone e alguém fala alguma informação que você tem que anotar? É para isso que esse caderninho aqui serve. Eu tava percebendo que eu estava utilizando muito o meu celular para fazer anotações. Às vezes em uma frase na minha cabeça, um pensamento na minha cabeça que eu acho que é importante, que deveria, sei lá, ser compartilhado. Então, ou eu anotava lá no mensagens salvas do WhatsApp, ou eu ia pro Twitter twittar uma coisa que, tipo, não fazia o menor sentido pra ninguém, era só pra mim. Então, eu acabei pensando que esse seria um bom exercício, ter um caderno que tivesse a única função de anotar coisas aleatórias, que não é para ser bonito, que não tem função estética nenhuma, ele tem uma função apenas de anotação. E como que eu faço para realmente utilizar ele? Eu tinha percebido que por mais que eu tinha criado esse caderno com essa função, e justamente ele é muito pequenininho para ser muito portátil e caber em qualquer bolsa, eu não estava utilizando ele de verdade. Então eu comecei a utilizar ele como minha carteira. Então os meus cartões, o meu dinheiro, ele fica aqui dentro, receita médica, coisas que eu tenho que guardar, todas ficam aqui. E aí eu comprei uns bolsinhos, vou mostrar pra vocês. Eu comprei uns bolsinhos, um kit com bolsinhos pra colocar, sabe, cartão, aí tá o cartão do Starbucks, cartão de visita e receita médica caindo por aqui. Então tudo meu que é importante tá aqui. Então esse caderno sempre tá comigo, então eu acabo utilizando ele bem mais. Aí também coloquei uma alcinha para ele ficar mais com carinha de carteira. O segundo caderno que eu tenho em mãos, olha aí, o elástico rosa veio parar aqui. Esse caderno aqui é o meu sketchbook, tá? Vocês podem observar que o miolo dele é diferente, porque é um miolo que eu fiz para ele, com um papel que aguentasse em técnicas de aquarela. O caderno inteligente oferece, sim, opções de refil para aquarela, só que não é pro Intelligine, e eu gosto muito de usar o Intelligine, então eu acabei fazendo um refil pro Intelligine aquarelável. Lembrando que esse canal aqui possui cupom de desconto lá no site do Caderno Inteligente, então é só usar Aruá Ortiz 10 que vocês vão ter 10% de desconto no valor final da compra de vocês. Então é aqui que eu tento desenhar. Eu não sou ilustradora, não sou desenhista, não sou nada. Eu só sou uma pessoa que tem vontade de um dia conseguir desenhar, e eu sei que a única forma de eu alcançar esse objetivo é treinando todos os dias. Então eu fiz um caderno para acompanhar a minha evolução. Porque, por exemplo, tudo que eu faço com regularidade ou alguma responsabilidade que eu tenho, eu preciso visualizar isso. Então uma forma que eu tenho de organizar as coisas relacionadas a esse tema é criar cadernos relacionados a esse tema, onde eu tenho um controle das coisas que eu tô fazendo. Então assim eu consigo ter essa ideia, sabe, separada, eu consigo ver tudo relacionado a esse tópico no meu caderno. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de desenhar em bloco ou folhas avulsas, justamente porque depois eu perco elas, eu não sei onde enfiei, eu não tenho onde guardar, e elas acabam não virando um hábito na minha vida. Mas ter um caderno somente para isso me deixa ver e ter uma ideia de todas as informações relacionadas a esse hobby. Então eu tenho essa prática e eu consigo ver aqui, por exemplo, que eu não tô praticando ele. Mas eu sei realmente que eu não tô praticando porque eu não tô usando em folhas nenhuma. Então é isso. Assim eu tenho um controle muito melhor. Então meu sketchbook aqui
tem sido uma coisa que eu tento fazer frequente na minha vida e que é um projeto para mim pessoal. Então, meu caderno aqui é um sketchbook. Esse caderno aqui é super conhecido no canal, é o meu Intelligine Ice Grey, que é o meu diário. Esse caderno aqui eu uso ele basicamente todos os dias, né? E quando eu saio de casa é um dos primeiros que eu pego ali para carregar, porque esse caderno tem a finalidade de ser um depósito das minhas memórias, dos meus pensamentos. É um caderno super pessoal, é um caderno extremamente terapêutico. Eu aplico, sim, algumas técnicas de colagem, algumas técnicas aí de enfeite, de, sabe, ornamentar ali minhas anotações, mas a função principal desse caderno aqui é colecionar minhas memórias. Eu sempre fui uma pessoa de ter diário. Desde as minhas memórias mais antigas, eu tenho essa ideia de ter diário, até porque é uma coisa da minha mãe. Durante a gravidez da minha mãe, enquanto eu tava na barriga dela, ela gostava muito de fazer diário. Então, quando eu nasci, ela trouxe muito isso pra mim, né? Na época, ela falava agenda, e ela tinha aquelas agendas super decoradas, com adesivos, né? Que ela tem até hoje, inclusive. E aí, tipo, bem novinha, eu tive um diário, tipo, com 3 anos, era um diário daqueles com data. E aí eu usava só para rabiscar, mas desde essa época aí eu pratico diário, então eu tenho diário da minha vida toda, eu tenho minha vida toda documentada em cadernos. Então, assim, desde muito nova eu tenho diário, e isso é uma coisa que permanece comigo até hoje. Eu não sei existir sem esse caderno aqui, eu não sei existir sem ter um diário. O próximo caderno, olha aí, é o meu caderno de leituras. Ele tá inclusive com um bottom da Divulga Nacional que tá escrito: o que acontece no meu Kindle fica no meu Kindle. E assim, um Intelligine com disco G, tá? Eu gosto muito dessa combinação. Essa combinação é uma combinação muito perfeita pra mim, porque a gente tem um caderninho que é pequeno, mas ao mesmo tempo é um caderno que nunca vai faltar páginas pra mim. Eu admito muito que usar o meu diário com disco M não tá sendo muito legal, porque eu já tive que esvaziar ele várias vezes. Então tem vários journals que a gente fez junto aqui no canal que já não tá mais aqui, tá? Já lá no outro para guardar. Então, assim, o M, ele me parece muito limitado, principalmente porque eu uso muito o Intelligine, e eu acabei optando por fazer o meu caderno de leitura com o disco G, porque eu dividi ele em 3 partes, é como se fossem 3 cadernos dentro de um. A primeira parte desse caderno aqui, ele é voltado para resenhas, sabe? Mas aquelas resenhas bem fechadas, com o nome, número de páginas, o nome do autor, quando que eu comecei a ler, quando que eu terminei de ler, nota e depois a resenha. Isso porque a gente que lê muito, e principalmente eu que espero ler muito mais nessa vida, chega um momento que a gente simplesmente esquece o que a gente leu, sabe? Quando eu faço umas resenhas no Scoob, inclusive me sigam lá no Scoob, quando eu sento para fazer uma resenha no Scoob, eu não falo minhas percepções pessoais, o que eu achei, o que eu gostei. Eu geralmente falo de uma maneira mais formal, pensando na pessoa que quer uma resenha sobre aquele livro, pensando nas informações que uma pessoa que está lendo aquela resenha pode procurar, pode estar buscando, né? Então eu não escrevo minha opinião, até porque existem certas opiniões que não interessam a ninguém a não ser nós mesmos, né? Então, esse caderno aqui é muito importante para mim, porque eu posso escrever nele as minhas opiniões muito sinceras e muito pessoais, que não interessam realmente a ninguém. E dessa forma eu posso criar tipo um acervo de livros que eu li e escrever mais pessoalmente de por que eu gostei daquele livro, de por que eu não gostei daquele livro, por que eu chorei naquele livro, sabe? E isso é muito legal porque muitas vezes a gente que é muito leitor, que a gente que lê muito, a gente sabe que gostou daquele livro, mas a gente não lembra nada sobre aquele livro, muito menos sobre os personagens, a gente não sabe nem o nome do personagem principal. Então, isso é uma forma legal de ter acesso ao que foi que eu pensei quando terminei de ler aquele livro, o que foi que eu senti enquanto estava lendo aquele livro. Então, é um exercício legal e é tipo guardar memórias para o futuro. Inclusive, é muito isso que eu faço aqui, né? Eu guardo minhas memórias para o futuro, as minhas recordações, meus sentimentos, minhas vivências. E esse caderno aqui também, só que no âmbito da leitura, né? E aí, a segunda parte dele tá de cabeça para baixo. A segunda parte dele é constituída de um diário mesmo.
Eu boto a data, boto o que eu tô lendo, e aí eu vou falando das minhas leituras, sabe? Tipo assim, mas não de uma maneira já sistematizada, de uma maneira, sabe, estratégica, não. Eu tô falando do que eu tô lendo enquanto eu tô lendo. Eu nem sei se eu gostei desse livro ainda. Eu nem sei se eu vou gostar desse livro. Eu vou fazendo, tipo, anotações dos meus pensamentos. Isso, pra mim, é um exercício muito legal, e vocês podem observar aqui que eu só faço anotação, eu não chego a fazer colagem nem nada, até porque isso não interessa no final das contas. O que interessa aqui é o exercício de ler ativamente. Não ler de uma maneira tão passiva. Claro que tem livros que são feitos para ler de maneira passiva, da gente apenas ler, sem questionar nada, sem pensar nada. E quando eu falo de ler de uma maneira ativa, uma maneira crítica, eu não estou falando de tentar encontrar problemas no livro, absolutamente não. Mas é ler de uma maneira participativa, de uma maneira onde a história entra em mim, eu reflito sobre essa história, eu interajo com essa história, eu trago comentários sobre a escrita do autor, sobre o que está me interessando nessa obra, o que é que me faz continuar essa leitura. Se eu tô lendo um romance de mistério, aí eu vou lá e falo sobre os mistérios, quais são as minhas apostas, quais são as evidências. Ou se eu tô lendo um romance clássico da literatura brasileira, ou um livro que é muito importante para a literatura brasileira, e geralmente esses livros, eles sempre estão falando mais do que a gente percebe, então eu sempre faço uma análise ali mais crítica, eu busco textos de auxílio, artigos científicos, informações extras sobre aquele livro, coisas que podem interessar a leitura e que, se eu misturar com a minha leitura, se eu fizer essa anotação e misturar com essa leitura, eu estou criando um conhecimento, né? Então, para mim, que sou formada em letras, faz muito sentido, às vezes, fazer essa análise mais crítica. Lembrando que quando a gente fala de análise crítica, a gente não está falando de criticar negativamente nada. A gente está falando de ter a nossa criticidade ativa, né? Funcionando e operante. Claro que você vai usar sua criticidade para falar coisas maravilhosas de um livro, entendeu? Então, eu sei que às vezes dá uma ideia de, nossa, isso é negativo. Não, não é. Você pode usar sua criticidade para tecer comentários positivos tranquilamente. Essa é a segunda parte do meu diário de leitura. A terceira parte é constituída de um commonplace. O commonplace eu decidi deixar aqui dentro, justamente por isso que eu escolhi um Inteligine com Disco G, porque eu geralmente guardo as coisas no commonplace das minhas leituras. Então, faria muito sentido que o meu commonplace estivesse junto com o meu diário de leitura. Assim, eu evito o conflito de, tipo, nossa, eu tenho que sair de casa, tô lendo um livro. Será que eu levo meu caderno do commonplace ou será que eu levo meu diário de leitura? Então, eu tenho tudo aqui, eu não preciso ter que pensar nada, nem escolher entre um caderno e outro, porque geralmente eu levo um caderno só, então se eu tiver que escolher entre um e outro, eu escolheria, tipo, meu diário. Então, é bem melhor ter tudo junto. Assim, quando eu tô lendo, eu não preciso levantar para buscar outro caderno, ele já tá aqui na minha mão. E a ideia é guardar citações legais, citações que eu acho que eu vou utilizar mais para frente, que eu possa querer recorrer em outro momento sobre as obras. O próximo caderno que nós temos aqui é um caderno criativo da Cícero. É o único caderno que eu tenho nesse aspecto aqui de fichário, né, que tem... Calma aí que vai cair um monte de coisa. Que tem isso aqui, né, que são as argolas. E esse caderno aqui, ele tem a função de ser o meu organizador sobre Reor. Lembra que eu falei que geralmente eu separo as coisas por eixo temático? Então esse caderno aqui, ele tem tudo relacionado a Reor, que é a escrita do meu segundo livro. Então tudo que está relacionado a organizar Reor, a coisas que eu tenho que escrever, a coisas que eu já escrevi, está aqui. E ele é dividido de 4 formas, né? Nós temos essa primeira divisória aqui, e essa divisória são para ideias brutas, ideias que não estão sistematizadas, ideias que eu não sei o que eu quero fazer com elas, ideias brutas, muito brutas mesmo. Então ele é um espaço criativo extremamente livre, onde eu deposito um monte de pensamento que pode ser excluído, que eu possa perceber assim mais pra frente que eles não fazem sentido, que eles não se encaixam em nada, mas é onde eu organizo minha cabeça. Porque muitas vezes eu sinto que, tipo, as ideias, né, elas não fazem sentido aqui. Elas precisam estar aqui para elas realmente começarem a existir, né? Então, eu tenho esse espaço livre, e eu usei esse espaço, inclusive, para fazer um esquema da parte 1 do meu livro. Então, eu fui colocando em cada post-it os capítulos que compõem a parte 1. Reor é composta de 6 partes, então eu botei
tipo um post-it para cada capítulo da parte 1, para eu poder ter uma visão ali estratégica de como que a leitura tá fluindo, né? Então, por exemplo, possíveis empecilhos, possíveis quebras de evolução ali da narrativa. Nossa, perdeu o ritmo total. Nossa, esse capítulo aqui não tá encaixando. Eu gostaria de mexer em tal coisa. Então, eu tenho isso muito sistematizado, principalmente porque é a parte inicial do livro e é a parte que precisa, sim, sabe, ser fluida. Ela precisa deixar o leitor entrar muito rápido na história. Então é uma parte ali da qual eu tenho muito cuidado para que ela passe rápido, que ela seja muito, que ela tenha as informações exatas, né, nem mais nem menos do que deveria ter, e que ela seja principalmente divertida e fácil de ler. A segunda parte eu uso como diário, tá? E é um diário onde eu anoto geralmente a data e o que eu fiz naquele dia de trabalho. Ele é resumidamente isso. É uma forma de eu ter um controle de se eu realmente estou trabalhando e em que eu estou trabalhando. Então, tipo assim, de repente, acontece alguma coisa, eu passo uma semana sem trabalhar, mas eu sei que no último dia que eu trabalhei, eu parei na parte tal, eu mexi em tal coisa, eu fiz tal coisa. Isso também serve para quando, por exemplo, eu mexo num capítulo, aí depois a vida segue, depois eu volto naquele capítulo e falo, ué, mas não foi isso. O que eu tava querendo com esse capítulo aqui? O que eu tava fazendo nesse capítulo? E aí é só voltar lá no dia, né? A gente vai ver a alteração lá no documento. Eu vou ver a data, né, que eu fiz a alteração. Vou voltar aqui no meu diário e vou ver por que eu fiz aquilo, com qual propósito. Então eu deixo muitas anotações relacionadas às coisas que eu tenho que fazer em seguida, coisas que eu mexi, coisas que eu excluí, até porque eu posso mudar de ideia depois e ver, tipo assim, nossa, talvez eu estivesse meio maluca naquele dia, entendeu? É um controle, assim eu consigo ver tudo o que eu tô fazendo, ter uma visão muito acertada do que eu tô fazendo e não correr nenhum risco. Isso também me ajuda a perceber quando eu tô trabalhando, porque às vezes, como o trabalho criativo é um trabalho muito X, às vezes dá a sensação de que você não tá saindo do lugar, que você não tá fazendo nada, que você tá andando em círculo. Às vezes eu começo o dia com 500 páginas no livro e termino com 350. O que aconteceu? Então parece que você tá andando para trás. Claro que você não tá andando para trás, porque você tá lapidando o seu trabalho, você tá mexendo no texto, você tá tornando algumas coisas mais específicas e outras menos específicas, porque talvez não seja interessante para a história especificar tanto certas coisas. Então é um trabalho que às vezes, nossa, custa realmente a nossa alma. Na terceira parte desse caderno aqui, eu tenho o roteiro do livro, que é um roteiro desde o primeiro momento que eu decidi escrever esse livro, é um roteiro bastante antigo até, que sofre atualizações ali frequentemente, então geralmente eu imprimo ele quando eu mudo alguma coisa ou quando eu mudo a ordem. Assim eu consigo ter o esqueleto inteiro da minha história e assim eu consigo saber onde está cada capítulo, o que aconteceu, sabe? Tipo assim, preciso do capítulo onde fulano morreu, aí eu venho aqui e sei onde que tá esse capítulo. A ordem, a formação, né? O meu livro tem 2 POVs, então é uma coisa que é importante saber como isso está evoluindo, como que isso está, sabe, sendo concretizado, sendo costurado. Então é uma forma de eu ter uma noção muito grande ali do esqueleto total do meu livro. E aí, às vezes, eu uso, assim, marcadores de página, tipo, esse capítulo já foi revisado, ou eu risco se o capítulo não existe mais, ou eu boto uma seta, tipo, entrou um capítulo aqui, então, assim, eu vou sistematizando o meu livro. E, por último, nós temos capítulos que precisam ser escritos. Nesse espaço aqui, eu faço uma listagem de capítulos que eu sei que a história precisa, que precisam ser construídos, que possuem fatos importantes para a história, mas que eles ainda não estão escritos. Então eu deixo aqui, não tem muitos capítulos a serem escritos, na verdade tem um, e no final eu deixo um espaço criativo onde tem frases soltas ou imagens, né, cenas soltas que eu quero que entre no livro, mas elas não formam um capítulo inteiro, elas não têm um momento inteiro para ela, então elas são tipo uma peça de quebra-cabeça que tá faltando e que eu quero encaixar em algum capítulo que já existe, né? Então são muitas falas de personagens que refletem a filosofia de Heor, que refletem a filosofia de Dorro, que refletem a filosofia do universo, que eu acho importante deixar bem claro. Então, assim, é importante que os personagens falem determinadas coisas em determinados momentos, mas eu ainda não sei que momentos são esses. Então, eu deixo bem aqui. E aí, quando, tipo assim, às vezes eu tô escrevendo um capítulo, ou eu tô relendo um capítulo e falo, nossa, mas tá faltando alguém falar aqui alguma coisa. Aí eu venho cá e recorro a essa parte aqui criativa das falas ou dos
das cenas, enfim, coisas que são meio fragmentadas, elas não formam uma ideia inteira, elas seriam pedacinhos ali de ideias que a gente tem que ir fazendo uma curadoria. Agora nós temos esse caderno aqui, que é um caderno de discos da School. Esse caderno aqui tem review aqui no canal, que também é uma review super famosa. E esse caderno vive na minha mesa, pois ele me ajuda muito a construir e elaborar os meus pensamentos. Esse caderno aqui é o meu caderno de criação de conteúdo. Então aqui eu anoto todas as minhas ideias de vídeo, de shorts, de fotos, e depois eu elaboro essas ideias. Então, tipo assim, eu vou lá e anoto a ideia de um vídeo. Eu quero fazer um vídeo falando sobre como eu uso meus cadernos. E depois eu vou lá e faço um roteiro de como que eu quero que esse vídeo seja. O vídeo vai ser gravado no ângulo tal, vou usar as duas câmeras, eu vou fazer um take disso, eu vou fazer um take daquilo, vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo. Então esse caderno aqui, na verdade, ele faz a mágica acontecer. Então ele é bem bonitinho. Vou mostrar pra vocês o adesivo. Os adesivos dele são bem bonitinhos, eu não tenho coragem nenhuma de usar, tá? E ele também tem umas divisórias bem bonitas. Eu não uso as divisórias, porque como eu falei, a ideia é sempre estar escrevendo roteiro e ideias de vídeo. Então, tipo assim, as divisórias são lindas, mas elas não são utilizadas. Mais informações sobre esse caderno vocês encontram no meu vídeo fazendo a review sobre ele. Tá, eu quero fazer um vídeo, mas como que vai ser esse vídeo? Esse exercício de sentar e pensar em como que eu vou executar esse vídeo realmente faz toda a diferença na hora do vídeo ficar uma coisa mais profissional, porque eu não sou profissional, e mais legal pra vocês. Faz toda a diferença na hora do vídeo ficar mais dinâmico, mais divertido. Então, aqui que acontecem muitas mágicas. Este caderno aqui tá bem acabado. Olha só bem pra ele. Desculpa, caderno inteligente, por estar fazendo isso com você. Esse caderno aqui é o meu caderno de planejamento de aula. Nesse caderno aqui, eu anoto tudo relacionado ao meu trabalho de professora de português do 9º, do 8º e do 7º ano. Dentro desse caderno, eu tenho o planejamento das minhas aulas, eu tenho um diáriozinho onde eu coloco tudo que eu dei em aula, tipo assim, hoje nós fizemos o exercício até a página X, entendeu? Para eu poder ter um controle do que eu tô fazendo e para eu não esquecer, porque claro, a gente tem muitos alunos, a gente tem muitas turmas, então é importante para mim ter todas essas informações no mesmo lugar e sistematizadas, porque senão eu fico perdida. Então aqui eu anoto tudo que vocês possam imaginar. As coisas que eu quero trabalhar, conteúdo que eu vi e achei interessante que talvez eu queira abordar em sala de aula, comentar com os alunos, ideias para atividades, dinâmicas, coisas que, tipo assim, fazem sentido, mas que talvez ainda não esteja no momento de acontecer. Então eu vou guardando essas ideias aqui. Eu tenho esse diário que falo sobre tudo que aconteceu. Eu tenho controle dos alunos aqui. Então, por exemplo, se fulaninho não quis assistir a aula, aí eu fui atrás de fulaninho e falei, fulaninho, vamos assistir a aula com a tia? Vamos. E fulaninho se recusou, e aí eu tive que escrever o nome dele no caderno da advertência, porque é a forma como a gente tem que proceder nessa situação. Eu vou lá e coloco. Que aí, se acontecer alguma coisa, se essa mãe vir na escola, se esse pai quiser falar comigo, eu pelo menos tenho noção do que aconteceu, então eu posso recorrer ao meu caderno e tenho ali esse controle. Então também faço pequenos resumos, de, por exemplo, quando eu vou dar uma matéria X, né? Vamos supor que eu vou dar oração subordinada. Eu vou lá, consulto minha gramática, faço um pequeno resumo bem sistematizado, anoto aqui, e aí eu passo para o quadro, e aí a gente trabalha em cima disso, do que é melhor fazer isso para mim do que simplesmente chegar lá e tentar sistematizar alguma coisa no quadro, porque pode passar algo que eu não percebi, então prefiro trazer de casa. O próximo caderno é o meu planner, tá, gente? Ele é bem grandão. Inclusive, se você é uma pessoa que tá sempre na rua e que precisa levar o seu planner na bolsa, tá aqui, ó, dica de planner no Inteligine, que foi o meu planner por muitos anos, inclusive quando eu tava na faculdade. E aí, eu tenho esse planner grandão, porque hoje em dia eu tenho muito espaço na minha mesa, eu organizo mais o meu tempo na mesa, então eu não preciso carregar isso na bolsa. Eu nunca carrego ele na bolsa, tá? Que fique claro, eu nunca. E quando eu saio de casa, eu levo só a página, ou eu faço um planner de viagem, como também fiz aqui no outro vídeo. Então não deixem de assistir esses vídeos caso vocês tenham curiosidade em fazer um mini planner, que é muito eficiente e que não vai dar problema nenhum na vida de vocês. Bom, eu tenho esse planner grandão aqui, ele tem a capa da Sophie.
os discos rosa sertão, e o refil dele é o Planner It Yourself, do Caderno Inteligente. Ele tem essa visão aqui que é ótima, eu gosto muito de quando os dias são verticais, né? Eu gosto muito de anotar as coisas verticalmente para organização. E basicamente eu não sou ninguém sem esse caderno aqui. Eu não sou ninguém. Se vocês tirarem isso aqui de mim, eu não sou ninguém. Eu não sei mais nada da minha vida, eu não sei que dia é mais nada, eu não sei me organizar, eu entro em pânico. Então, sem isso aqui eu não sou ninguém, ele é meu farol. E é como se, tipo assim, a minha cabeça, ela tivesse vindo parar aqui. É como se eu pegasse a minha cabecinha e espalhasse no papel, e aí eu conseguisse visualizar a minha cabeça e falar, na terça-feira eu tenho que pagar o boleto X, entendeu? Então, assim, é aqui que eu organizo tudo. Inclusive, minhas metas de meditação, quantos vídeos eu vou gravar por dia, coisas da faculdade, coisas que eu tenho que entregar. Enfim, aniversários, que eu sou péssima de lembrar aniversário, então tudo tá organizado aqui. Sem esse bonitinho aqui, eu realmente não sou ninguém. E isso é muito importante para quem tem ansiedade, manter as coisas organizadas, porque é muito chato quando eu sei que tenho que estudar, mas poxa, eu não gravei o vídeo, poxa, o canal vai ficar sem vídeo, eu não entreguei tal coisa, eu não postei no Instagram. Então, assim, você fica sobrecarregado e você fala, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, e a gente acaba não fazendo nada. Então, o modo que eu tenho de estar sempre distante da ansiedade, sempre produtiva, sem cair na procrastinação, é isso aqui. Então, todos os dias eu vou ali, respeitando os meus limites, claro, não adianta você chegar aqui e escrever, nossa, eu quero fazer 1000 coisas que eu não aguento fazer. Então, a gente vai e organiza uma rotina saudável, respeitando nossos limites, mas que nos ajude a sair do lugar e a conquistar nossos objetivos. Então, eu realmente não sou ninguém sem esse negócio aqui. Então, amo organização pessoal, amo planner, amo bullet journal e tamo aí, galera. Os últimos cadernos que eu tenho aqui, olha só que lindos que eles são. São os meus cadernos da faculdade. Nesse caso aqui, a faculdade de biblioteconomia, tá? Esse aqui é o meu primeiro caderno inteligente da vida, que o Czinho dele tá aqui meio pra baixo. Vem pra cá, filho. Ele é o primeiro caderno inteligente que eu tive na vida e eu tenho muito carinho por ele. Ai, é o meu guerreiro. Enfim, ele obviamente originalmente não veio com esse disco aqui, mas enfim, como eu falei, eu não me dou muito bem com o disco M, né? Aí eu tive que trocar pro disco G. Aqui eu guardo e sintetizo todas as coisas relacionadas à faculdade de biblioteconomia, tentando criar um acervo para o futuro. Aqui, por exemplo, eu começo com uma lista de atividades que eu tenho que entregar e eu tenho a minha grade curricular da faculdade inteira para ver quais matérias eu já cursei e quais ainda faltam cursar para eu ter um controle. Eu uso essa divisória aqui, ó, que eu comprei na Shopee quando eu comprei esse caderno. Elas são muito boazinhas. E aí eu dividi o caderno nas matérias, né? Esse negócio de dividir caderno em matéria não fui eu que inventei, é uma coisa bem comum. E aí eu vou dividindo de acordo com os eixos temáticos aí. E aí eu tenho também esse aqui, porque, enfim, são muitas matérias da faculdade, então, consequentemente, um caderno apenas não dá. Tem o meu cartão postal de Os Retirantes, né? Que é uma obra de arte muito incrível, muito importante. E aqui temos mais anotações da faculdade. O que eu tento fazer aqui com esses dois cadernos é criar um tipo de acervo que eu possa acessar a qualquer momento da minha vida. Quando eu ingressei na faculdade de letras, eu tive muitos cadernos, porque, enfim, não existia o caderno inteligente ainda. Então eu tive muitos cadernos finos por causa do peso na mochila. Eu até tive um caderno de 10 matérias, no qual eu realmente queria colocar todas as matérias da faculdade, mas óbvio, não coube. E quando a gente está na faculdade, a gente anota muitas coisas aleatórias. A gente não tem tanto tempo para pensar, nossa, isso aqui é uma coisa que eu vou utilizar para o resto da minha vida. Não, isso aqui é só uma atividade de aula. Sabe, a gente não tem muito esse controle, às vezes a gente tem que arrancar uma folha para entregar para um trabalho, a gente ganha uma apostila. Então é um ritmo que, por mais que eu quisesse, mas eu não queria tanto, mas por mais que eu quisesse organizar as coisas, acabei não organizando. Então todas as anotações de letras, elas estão perdidas por vários cadernos. Então, quando eu quero acessar alguma anotação específica, eu acabo não encontrando ela. E isso é muito triste. Eu, uma época, comecei a passar a limpo, mas passei a limpo para outro caderno com espiral, né? Que não é de discos também. E também não sei para onde foi. Resumindo, tem dias que eu simplesmente quero voltar a fazer a faculdade de letras porque eu quero uma anotação e simplesmente não acho.
quero voltar para a aula de sintaxe 3 para eu poder fazer um exercício que eu não sei onde eu enfiei. E isso é uma coisa que eu não quero cometer na minha segunda faculdade, nem no mestrado quando eu vier a fazer, nem em nenhuma outra pós-graduação que eu por acaso passe. É uma coisa que realmente me deixa muito triste. Eu queria muito voltar no tempo, gente, e chegar lá na Arual de 2017 e falar: toma, filha, um caderno inteligente. Use com sabedoria. Porque realmente me faz muita falta. As anotações de semiótica 1, semiótica 2, as de sintaxe 1, 2 e 3, morfossintaxe. Então, assim, são matérias que eu uso no meu dia a dia, que eu às vezes tô com uma dúvida e eu falo: bem que Marília falou, cara, onde é que eu anotei? Entendeu? Então, assim, arrependimento. Inclusive, se você tá começando sua faculdade agora, fica a dica, organize isso de uma maneira que você possa acessar depois. Inclusive, isso é tão biblioteconomia, gente, organizar o conhecimento pra gente recuperar depois, a recuperação da informação. Então, eu tô estudando biblioteconomia usando um sistema bem da biblioteconomia, né? Então, eu tento sintetizar todas as informações aqui para que, se em algum momento eu precisar, eu achar elas facilmente. Então, basicamente é isso, gente. Falei sobre todos os meus cadernos, espero que vocês tenham gostado. Eu realmente resolvi trazer aqui apenas os que eu uso mesmo todos os dias e que, se alguém tirar da minha vida, eu vou entrar em colapso, eu vou entrar em pânico, a minha vida não vai funcionar. Então, assim, todos esses cadernos aqui, eles possuem uma extrema importância para mim. E a gente pode ver que eles claramente são divididos em dois tipos, né? Vou mostrar para vocês. Os dois tipos de caderno que eu tenho são de organização. Todos esses cadernos aqui, eles são voltados para algum tipo de organização, mesmo que seja por tema, e anotações pessoais. Então, o meu tipo de caderno é esse. Os cadernos que eu uso todos os dias são ou para organização ou para uso pessoal. Claro que esse aqui do sketchbook, eu acho que de todos os que eu falei aqui, é o que, se sumisse, teria menos importância na minha vida. Só que como eu quero realmente... por que eu sempre pego os cadernos de cabeça para baixo? Mas como eu realmente quero fazer esse hobby acontecer, né, evoluir nesse hobby, a melhor forma de eu controlar isso é ter um caderno só para isso. Então, a forma como eu encontro para me organizar melhor e ter uma visão, né, ampla ali do que eu tô fazendo, é isso. Mas esse aqui também, se sumisse, eu não ia fazer muita diferença. Esse aqui eu ia passar mal, se sumisse na minha vida. Porque tá todas as minhas informações pessoais aqui e o meu dinheiro. Então, assim, não pode acontecer. Galera, espero que esse vídeo tenha ficado bom, porque eu meio que gravei ele, mas o microfone não tava ligado. O microfone tem dessas, ultimamente não tô podendo confiar nele. Eu, inclusive, comprei um microfone ótimo, comprei o cabo do microfone, mas eu não consigo fazer ele funcionar no celular, não sei o que acontece. Eu segui todas as regras ali do manual de instrução, ele funciona perfeitamente no computador, é o que eu uso geralmente para narrar os vídeos, né, de journal e tal. E ele é um microfone lindo, inclusive eu comprei ele por ser bonito, que ia ficar bonito com a estética, mas ele se recusa a funcionar no meu celular, entendeu? Então eu não tenho muito que eu possa fazer, e é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ficado legal, porque, claro, quando a gente grava pela segunda vez, às vezes a gente perde as piadas e o timing das coisas, então, assim, eu acho que o primeiro ficou mais engraçado. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha inspirado vocês, ajudado em qualquer coisa, ou feito companhia, porque, caramba, olha só, o bruto desse vídeo tá dando 42 minutos. Vamos ver quanto que eu consigo suprimir tudo. Agradeço a vocês que sempre assistem os meus vídeos até o final e até a próxima.